the world. We're gonna take on the world. As declarações desastrosas de Lula estão abalando o mercado. Ele mal assumiu e já está fazendo o povo brasileiro perder dinheiro. Os cidadãos seguem na rua protestando pacificamente. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes determinou multa de R$ 100 mil por hora para donos de veículos que obstruírem lugares públicos em manifestações contra Lula. Os militares divulgaram nota lembrando que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais. E agora? Para falar sobre esses e outros assuntos, o debate JCO recebe neste sábado os advogados Cláudio Caivano e Paulo Faria. Boa tarde aos nossos convidados. Tudo bem, doutor Paulo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Caivano. Boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes aí da TV JCO. É uma honra estar aqui novamente para debater esses assuntos tão polêmicos, mas necessários. Cláudio Caivano, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde também para você, Andréia, para o Paulo Faria, meu amigo, e para você, nossa audiência. É para você que a gente está aqui. Vamos lá, vamos comentar aí coisas escabrosas hoje, né, Andréia? Como todos os dias, meu caro, como todos os dias. Bem, começamos então por essa questão do mercado, né? Após declarações de Lula, a Bolsa de Valores teve um dos maiores dias, aliás, um dos piores dias da história e perdeu bilhões de reais. Meirelles disse que Lula dilmou, mas Lula fez piada e disse que o mercado estava nervoso, sensível demais. O PT já tem a narrativa pronta de que Paulo Guedes quebrou o Brasil e o governo Bolsonaro deixou uma herança maldita. Quero saber a opinião dos senhores a respeito desse assunto. Doutor Paulo, e aí? Bom, herança maldita foi o que o PT deixou aí em 2016 e 2017, né? Essa sim foi, esses 14 anos de PT foi realmente uma herança maldita. Tanto na parte econômica, quanto na parte cultural, quanto na questão de liberdades, a questão, enfim, todos os pontos que puderam ser sacrificados pela era PT foram deixados como herança maldita para os próximos governos. O que o presidente Bolsonaro fez nesses 3 anos e meio, indo para 4 anos, foi justamente consertar os 14, 15 anos aí de PT. E herança maldita realmente veio lá de trás, e não agora. E esses acontecimentos, né? Hoje até eu estava observando aí o Faz o L, né? Continua ontem, anteontem, o Faz o L está aí. E engraçado que as pessoas agora estão fugindo, né? Estão com vergonha do que fizeram. Mas o preço é alto, né, Caivano? A vergonha nesse momento não será muito útil para o Brasil. A Bolsa de Valores dos últimos dias, só em um dia, perdeu mais de 100 bilhões de valor. Os ganhos desde a eleição foram todos aniquilados. O dólar disparou. Os juros dispararam. E mais, né? A Petrobras
perdeu mais de 150 bilhões de valor. Isso apenas antes desse cidadão supostamente assumir aí o que, obviamente, é questionável, né? Então, nós não podemos falar a palavrinha mágica, mas é questionável a integridade desse negócio aí que passou aí no dia 30 de outubro. Então, o que nós podemos tirar de lição disso é que o Brasil está caminhando para a venezuelização. Ou seja, Paulo Guedes já disse que em 1 ano e meio o Brasil vira uma Venezuela. Obviamente que esse povo que está na rua, hoje, no sábado, ontem, sexta-feira, é a prova de que realmente o gigante acordou. Não dá mais para poder viver numa era petista, numa era comunista e trazendo tudo de ruim. Se você olhar apenas os nomes que foram lançados aí para a equipe econômica, para ministérios, a ficha corrida desse pessoal é de dar inveja ao Marcola. Então, é impressionante como o crime é organizado. É impressionante. E aí, Caivano, hoje eu ouvi, e nesta sexta-feira eu ouvi bastante também, muita gente falando que surpresa, o Inominável está fazendo isso, como assim? Bem, eu acho que pela primeira vez na vida dele ele está cumprindo sua palavra, ele disse que não iria enganar o povo de novo, então ele está cumprindo aquilo que ele prometeu, porque ele prometeu exatamente isso que ele está fazendo, né? Que ele está afirmando que vai concretizar, que é gastar muito do dinheiro público brasileiro. Pois é um encantador. Bom, com respeito a muitas pessoas, eu não vou dizer que tipo de animal ele encanta, né? Mas só aquela frase dele, ao dizer textualmente que o respeito à lei fiscal, né? Ou seja, gastar menos do que você arrecada tem que ser transformado em investimentos, ou seja, os gastos deverão ser interpretados no futuro em investimentos. Só essa frase isolada de tudo, ela já é terrível e ela já sinalizou o que vem por aí. E o mercado, obviamente, como bem disse o Paulo, reagiu imediatamente e perdeu-se milhões de reais e milhões de dólares por aí, não é demasia a gente falar. O impressionante é que só ele falando já é o suficiente para que já comece, muitas pessoas, né, na verdade, já comecem a abandonar o navio, porque já está fazendo água antes mesmo de sair do porto. Como lembrou o Paulo, ele não foi nem diplomado. A diplomação ocorre dia 19 de dezembro, se é que vocês entenderam o levantar das minhas sobrancelhas. Mas o que me chama a atenção, e vai, obviamente, entregar a minha idade aqui, é que a gente passa por vários filmes no ar, né, ou comédias, tragicomédias. Passou de um morto muito louco porque ele estava sumido e veiculou-se que talvez estivesse internado à beira da morte. Passamos para apertem os cintos, o piloto sumiu, porque ninguém sabe quem é o piloto desse navio que vem por aí, uma nau desgovernada. E por fim a gente cai no finalzinho, eu peguei o link do finalzinho da participação aí do Paulo, essa primeira participação, corra que a polícia vem aí. Eu vi uma charge agora há pouco, né? Eu fico aqui discutindo, argumentando com as pessoas na internet. Quando a gente posta alguma coisa, as pessoas vêm assim, mas o Lula nem assumiu ainda. Ele que fez o país crescer, o Bozo, porque é assim que gostam de se referir ao nosso queridíssimo Bolsonaro, acabou com o Brasil. Ele e o Guedes é que estão transformando o país numa Venezuela. E aí a pessoa, para sintetizar, numa altura, determinada altura da discussão, como falávamos dos 900 bi desviados da Petrobras, ela disse que nenhum centavo foi encontrado no bolso do descondenado. E aí eu disse para ela, querida, me desculpa, eu não te conheço, mas a gente para por aqui. Porque você é aquele tipo de pessoa que, se for traída, né, se o seu companheiro ou companheira te trair no sofá, você vai jogar fora o sofá. Isso diz muito mais pelas pessoas que acreditaram nessa falácia, ou como você disse, né, Andréia, que ele realmente ia fazer agora o que ele diz que vai fazer, do que exatamente sobre ele mesmo.
Perfeitamente. Bem, seguindo aqui, o ministro Alexandre de Moraes determina multa de R$ 100.000 por hora para donos de veículos que obstruírem lugares públicos em manifestações contra Lula. Gostaria de saber, se vocês, que são advogados, que vocês têm a dizer sobre isso, né? Agora, além de ter a liberdade de expressão cerceada, o povo também não pode se manifestar pacificamente. É isso? E outra coisa, como é que Moraes estipula multas? R$ 100.000 por hora. Como é que funciona aí esse cálculo, doutor Paulo? André, nós temos um princípio no direito que chama princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Esse cidadão aí que se diz juiz, se diz ministro, ele não conhece. Aliás, eu duvido que ele conheça um artigo da Constituição Federal. Porque aqui, se você abrir o artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 16, todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, o que está dizendo esse artigo 5º que todos podem se reunir pacificamente. Também é livre a locomoção em tempos de paz em todo o território nacional. É o que diz o artigo 5º, inciso 15, também da Constituição Federal. Então, e mais, não constitui crime previsto a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais, por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer forma de manifestação política com propósitos sociais. Esse é o artigo 359-T do Código Penal, que foi introduzido pela Lei 14.197 de 21. Inclusive, essa lei foi mencionada na nota de ontem, né, do Ministério do Ministério da Defesa, não, das 3 forças, Aeronáutica, Exército e da Marinha do Brasil. Não teve a presença do Ministro da Defesa, do Ministério da Defesa. Então, foi apenas os militares que se manifestaram e foram muito contundentes, muito incisivos em afirmarem que estão ao lado do povo. Eu só espero que tomem efetivas medidas para a proteção das nossas liberdades. Então, e outra, R$100.000 por hora. Isso não existe no Código de Processo Civil, não existe no Código de Processo Penal, não existe em lugar nenhum. Só na cabeça desse cidadão. Ele é tarado por 100 mil. Eu nunca vi algo similar, porque não existe isso em nenhum lugar. Essa multa de 100 mil começou com o Daniel Silveira, porque ele aplicava a multa de 100 mil a todo tempo, aplicou a multa de 100 mil quando ele foi preso, e aí deu o valor de 100 mil para a fiança, apesar da fiança ter sido paga, ele não saiu, foi embolsada a fiança, né? E aí 100 mil é a moeda que ele mais... é o número que ele tem uma tara impensável. Então, isso não existe. Só para deixar claro aí para a audiência aí do TVJCO que esse tipo de multa, esse tipo de astreinte que a gente fala, não existe em nenhum lugar do nosso ordenamento jurídico. Só na cabeça doentia desse cidadão que não merece estar ali no cargo de ministro supremo. Ele foi colocado ali, mas ele não é e nunca será, nunca terá o meu respeito como ministro da Suprema Corte. Caivano, o doutor Paulo fala aí em o tarado da multa de 100 mil, e a gente pensa o seguinte, que essas pessoas que inclusive estão achando bonito isso, batendo palmas, uau, que lindo, tem gente até querendo fazer bustos aí, enfim, são as mesmas pessoas que dizem defender o trabalhador, o pobre, o humilde, e a gente sabe que boa parte, se não a maioria, quase a totalidade das pessoas que estão nas ruas hoje, são pessoas humildes, são trabalhadores
que suam a camisa para ganhar o seu dinheiro. Ou seja, tem gente que talvez passe a vida inteira e não veja 100 mil reais na sua vida inteira. Então, assim, como é que fica a situação dessas pessoas? Como é que uma pessoa dessa vai receber uma multa e vai fazer o quê, né, com a multa de 100 mil reais? Pois é, o Paulo falou muito bem, então não vou me ater às questões de artigos jurídicos, de artigo de lei. Eu estava com ele na ponta da língua também, o 359T, né, porque foi utilizado, como ele disse, na nota de ontem aí das três forças, né, que assinaram conjuntamente aí, mas não foi do Ministério da Defesa, como ele bem lembrou. Mas, inclusive, o Major Vitor Hugo já tinha feito isso durante a semana, lançado no seu Instagram, justamente esse mesmo artigo de lei, o que me causa uma perplexidade no sentido de que coisas estranhas, minimamente estranhas, estão acontecendo, que a gente obviamente não sabe, não tem informação, mas é nítido que essa nota foi dedicada a esse trem desgovernado, já que hoje eu estou aqui lembrando de filmes clássicos, né? Tem um clássico que é o Trem Desgovernado. E com todo respeito, né, excelência, o senhor mais parece um trem desgovernado. E só tem uma alavanca na chave que coloca a chave a 100 mil reais. Quanto às questões das manifestações que estão ocorrendo nas frentes de quartéis, vocês sabem que eu estou aqui em São Paulo e eu tenho ido diariamente à porta do 2º Comando do Exército, né, o nosso 2º Comando do Sudeste aqui, que fica, não de propósito e não é uma coincidência, na avenida chamada Sargento Mário Cosel Filho. Para quem não sabe, não tiver essa informação, vou servir aqui de informação cultural, caivano com cultura. Mário Cosel Filho era um soldado quando faleceu, num atentado promovido por Dilma Wanda Rousseff. Eu não sei se alguém lembra, se está ligando o nome a essa pessoa. Ela participou de um intento terrorista, onde eles levaram um Fusca até a porta, até o portão desse comando. E quando o soldado se aproximou, eles saíram correndo e explodiram a bomba dentro do carro, vindo a levar a óbito aí o soldado, e por isso essa homenagem nessa avenida. Eu falei isso só para constar, porque aqui em São Paulo acaba sendo por demais emblemático. Essa avenida, ela literalmente divide as Forças Armadas, ou seja, o Comando do Exército, da Assembleia Legislativa. Então veja o poder representativo que isso tem. Pois bem, recentemente estávamos ali durante a semana e soubemos que uma espécie de zelador, eu não sei, sem menosprezo algum, eu não sei o tipo de função que essa pessoa faz, mas estava ali na zeladoria da Alesp e disse que tinha feito uma moção ao Alexandre de Moraes para imediatamente mandar limpar a frente da Alesp. Na verdade, ali são os fundos, né? A frente está para a Avenida Pedro Álvares Cabral, que é do outro lado. Então, para vocês verem que mesmo uma loucura vindo de uma cabeça dessa que mais lembra um trem desgovernado, como eu falei, pode ter gente que pense que esse é um exemplo. E esse é o risco que a nossa democracia corre. Não somos nós aqui pleiteando, talvez por um artigo da Constituição perfeitamente plausível, né? Ou aqueles 3 numerozinhos. Eu vou me ater aqui para não falar, para não trazer problemas ao jornal, mas a nossa audiência, muito bem informada, sabe do que eu estou falando. Está na Constituição, isso não é um ato antidemocrático. Ato antidemocrático é tentar tirar os senhores, as senhoras, os seus netos, as pessoas de bem, portando as suas bandeiras do Brasil de frente dos quartéis à força. E ameaçando, porque isso é uma ameaça, com multas de 100 mil reais às atraentes, como bem lembrou o Paulo. Obsceno. Para terminar aqui a minha participação. Obsceno, o trem desgovernado. Perfeito. Bem, em nota firme, as Forças Armadas reafirmaram compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro e que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais. Isso é um alerta final dos militares? Como é que os senhores veem isso, doutor Paulo? E aí, o que o senhor achou dessa nota e dessas afirmações feitas nesta nota dos militares?
Olha, Andréia, eu achei a nota, ela foi bem incisiva, bem contundente, e eu ficaria preocupado com as entrelinhas e com as mensagens subliminares que ali estão descritas, principalmente quando ele fala do Poder Legislativo, né? Ele ali mandou um alerta ao Poder Legislativo para ele cumprir o seu papel social para poder pacificar, porque eu entendo que a pacificação do Brasil hoje ela só se dará com o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele não tem condições morais, condições nenhuma de permanecer ali como ministro do Supremo Tribunal e muito menos como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que ele foi colocado ali. O sistema o colocou ali de forma cirúrgica. Colocou o Fachin para poder julgar em embargos de declaração a liberdade de um condenado, que não é inocente, e aí, com base nesse julgamento de embargo de declaração, que não tem o poder para poder cancelar ou anular nenhuma decisão judicial. Isso é impressionante. É impressionante. Eu fui multado por embargo de declaração, né? Então tem que lembrar isso, que o Alexandre de Moraes multou a mim por eu ter oposto embargo de declaração de uma decisão esdrúxula dele. Então, Fachin, depois o Fachin no STF, e aí chuta a bola, joga a bola para o Alexandre de Moraes do STF, que volta a bola para o Fachin do TSE, que joga a bola depois para o Alexandre de Moraes do TSE, que depois vai ao Supremo e julga o próprio ato que está sendo combatido do TSE para o STF, ou seja, virou uma mistura de siglas, uma celeuma, uma torre de Babel. Hoje o Brasil virou uma torre de Babel, onde o crime organizado impera, onde a organização criminosa toma conta das instituições, toma conta, de forma descarada, escancarada a dominação e a forma como essas pessoas levianas provocam o caos. Hoje o Brasil está um caos social, primeiro por culpa do Poder Legislativo, por culpa do autor, do quem detém os freios e contrapesos, que é o Senado Federal, que tem o poder de julgar os atos insanos de ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele fez o quê? Calou-se. Será que é porque o presidente lá, o Rodrigo Pacheco, covarde, pode ainda ser nomeado ministro do Supremo, como prometeram para ele? Será que é por isso? Então, assim, é uma troca de favores, é um conluio, é um conchavo, uma confraria. Tudo isso está provocando o incêndio do país. Essas manifestações, essas multas, e cada vez que ele aplica multa de 100 mil, ele incendeia mais ainda a população. Então, eu sinceramente, eu estou vendo como começou, mas eu sinceramente não sei como vai terminar isso. Essa é a minha visão. Não é catastrófica, não, é realista do que está acontecendo. Perfeitamente, Caivano. E aí, o que você achou dessa nota dos militares? Foi realmente um recado para os poderes? Foi um recado para o povo? Como é que você acompanhou? Sem a menor sombra de dúvidas, Andréa. A gente deve falar também daquela reunião, né? Então eu vou deixar para trazer um filme para aquela reunião, mas vamos falar disso aqui, precisa colocar em ordem cronológica. Na quarta-feira, dia 9 de novembro, as Forças Armadas, né, o Ministério da Defesa, emite o seu relatório. O relatório é recepcionado pelo TSE, que agradece. Eu não sei ali se foi usado em tom jocoso, né? A letra é fria, eu li o que estava escrito. Então, não sei se o Alexandre de Moraes responde daquela maneira, recebo, entusiasmado, satisfeito, né? Foi assim que ele colocou. Não sei se tem um tom irônico, jocoso, repito. Mas pareceu uma afronta às Forças Armadas, ao Ministério da Defesa, principalmente quando ele diz satisfeito em virtude
deles atestarem que não houve nenhum tipo de problema, né? Já que a gente não pode usar a tal da palavra. E aí, no dia 10, as Forças Armadas, novamente, através do Ministério da Defesa, emite uma outra nota, um tanto mais dura, contundente e bastante sintética, uma lauda, contrário senso, a 25 páginas que continham um relatório em si. Tinham outras 40 páginas que foram as comunicações e interações entre o Ministério da Defesa e o TSE durante todo esse trâmite, desde abril deste ano. Pois bem, a nota com 6 parágrafos, a nota do dia 10, com 6 parágrafos, foi por demais contundente. E ali mesmo já me pareceu uma resposta duríssima ao TSE, não diretamente ligada à pessoa do presidente do TSE. No entanto, a cronologia dos fatos continuou avançando. E o Alexandre de Moraes respondeu que isso estava acabado. Esse assunto acabou. Não há mais o que discutir. A eleição acabou. Foi assim que ele recepcionou essa nota do dia 10. Pois bem, aí veio a nota que o Paulo se referiu, que a gente já falou um pouquinho aí, do dia 11, de ontem, sexta-feira, falando de maneira contundente que está apoiando e estará ao lado do povo, aconteça o que acontecer. Então, sim, Andréia, me parece, né, ou melhor, me pareceu, já que foi ontem, uma nota bastante forte, contundente, direcionada ao TSE. E lembremos que ocorreu uma reunião com nada mais, nada menos que 120 generais. Generais de 4 estrelas, generais de 3 estrelas e generais de 2 estrelas. Ao que eu tive acesso de informação, não do que foi discutido lá dentro, mas de por que ela foi chamada, foi justamente para discutir a resposta do presidente do TSE. Então, isso mostra que os ânimos estão extremamente exaltados e não sabemos até o momento onde vai parar. Para finalizar, já que hoje eu estou a cada ponto trazendo um filme, o Alexandre de Moraes, ele parece muito o Cidadão Kane, né? Só precisa lembrar que o Cidadão Kane, o filme começa pela morte dele, e ele diz Rosebud, que ninguém entende o que seja. Acho que é mais ou menos o que está acontecendo com a cabeça do Alexandre de Moraes. Ninguém entende o que está lá. Bem, eu vou aproveitar que vou pegar carona aí nessas suas analogias de filme. Não vou falar exatamente de um filme, Caivano, mas vamos falar aqui da série. Vamos pensar aqui, se nós fôssemos criar uma série aqui de esquetes de humor, nós poderíamos criar um quadro. Tá surpreso por quê? Né? O ex-deputado José Genuíno, do PT, condenado e preso no escândalo do Mensalão, revelou o plano do Partido dos Trabalhadores para confrontar as igrejas evangélicas. Sem citar nomes, Genuíno afirmou que o objetivo do PT é criar uma massa crítica para combater as figuras toscas do movimento que ele qualifica como fundamentalista. Eu quero saber a opinião de vocês e trouxe aqui esta possibilidade dentro de uma analogia de uma esquete, né, de humor. Tá surpreso por quê? Porque eles falaram, né, contra os cristãos a vida inteira, né? Eles nunca gostaram de cristãos. No máximo usaram ali gente infiltrada dentro da igreja, na teologia da libertação, ou alguns outros infiltrados dentro das igrejas evangélicas para atrair votos, mas o fato é que a essência da esquerda é justamente ser inimiga, ser contraposição ao cristianismo. Então, assim, como é que o senhor vê essa fala do Zé Genuíno, já abertamente, doutor Paulo? Uma vez que, recentemente, as pessoas foram proibidas de falar sobre esse não gostar do cristianismo do PT. Olha, José Genuíno é uma figura tosca da política brasileira. Só aí, por aí, a gente já começa. É tosca. É uma pessoa que já foi condenada, já cumpriu prisão. E está aí, de volta à cena do crime. Está aí, à nossa porta. Estão arrotando o que eles conseguiram, sabe-se lá como. Né? Eu digo sempre que não foi o povo que elegeu aquele cidadão.
Foi o TSE e o STF que escolheram a dedo o cidadão, que a gente não precisa nem dizer o nome, que eu me recuso a dizer o nome. Então, José Genuíno falar nesses ataques aos cristãos, falar nessa... Isso é uma afronta, isso aí é o que a Nicarágua está fazendo com os cristãos, fechando igrejas. Isso foi alertado, está aí. Mal terminou o pleito, já estão aí colocando as manguinhas para fora. Além dos prejuízos que estão dando ao Brasil em termos da economia, antes de assumir qualquer coisa, já estão falando em regulação de mídia, que nós vimos alertando, né? Alertamos isso o tempo todo. A questão da censura, a questão da liberdade religiosa, que não, ao que parece, os cristãos serão perseguidos, os conservadores serão perseguidos, a direita será perseguida. No mesmo dia lá, dia 30, e outros discursos que vem rolando aí, que André Janones da vida, né, que querem extirpar a direita. Isso é muito grave, é como se fosse Hitler determinando que se extirpassem os judeus na época do Holocausto. Estamos vivendo tempos sombrios, como diz o nosso saudoso Marco Aurélio, que depois que saiu do STF, ele melhorou as suas críticas e as suas condições normais. Então, não podemos lembrar que o Estado brasileiro é um Estado laico. Devemos respeitar todas as religiões, por mais que não gostemos delas. Mas a tática do PT é a intolerância. E depois os intolerantes são os da direita, os conservadores. Mas a tática da esquerda é a intolerância, é o mal. Nós estamos na divisa, no muro, entre o bem e o mal, entre o PT e a desgraça, e agora, gente, sinceramente, eu não sei nem mais que muro, que o outro lado do muro está meio que obscuro. Mas mexer com a religião, isso vai dar o que falar, isso vai dar problema demais. Porque a Nicarágua é o exemplo mais claro que eles adoram Cuba, Venezuela, e que eles vão seguir e tentar implementar aqui. Mas eu acredito que a população brasileira não vai aceitar, e muito menos os líderes religiosos. Mas eu até fico surpreso com o próprio líder, né, o Edir Macedo, ter já acenado de uma forma muito rápida para alguma composição com o PT, né? Não sei se isso vai prevalecer não, mas que é um mau sinal, o que as admirações não fazem, né? Ô, Caivano, nesse mesmo vídeo, o Dr. Paulo falou aí sobre o problema que vai dar isso, né? Na Nicarágua também os cristãos não aceitam, né? Mas quando você está numa ditadura, o que menos importa é se você aceita, se você não aceita. Agora, neste vídeo em que o Genuíno fala sobre os cristãos, ele inclusive está ali no debate, e ele fala assim: olha, é preciso ter cuidado a falar sobre isso aí, né? Acho que a gente pode vir com a regulamentação, né, com a taxação, mas é preciso ter cuidado, a gente precisa ver como é que vai fazer isso para não parecer que há perseguição. Ou seja, pouco importa se vai ter ou não, o importante é não parecer. Parece que viramos um grande teatro esse país, né? O que importa é o que parece, embora o mal aqui já não consiga esconder a sua alma maléfica e, enfim, já não consegue nem simular mais qualquer tipo de legalidade, enfim. Exato, André. Olha que bom, né? Você falou aí de teatro, e por isso que eu trouxe aí, com perdão à nossa audiência, não quero parecer, né, irônico, debochado, displicente nos comentários, nada disso, é porque realmente nós parecemos, né, ou melhor, parece que nós fomos tragados para dentro de um filme. É um filme noir, como disse o Paulo, obscuro, né, onde a gente não sabe onde vai dar o final, é que a gente não consegue enxergar do outro lado do muro, como ele bem disse, e onde você vê um senador querendo erigir um busto para Alexandre de Moraes.
onde você vê notícias como essa que você bem falou do José Genuíno, e notícias como essa aqui que eu te trago, ó, que o deputado Elias Vaz, do PSB, levou para o Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o general Paulo Sérgio Nogueira. Onde nós estamos? Que inversão de... Aliás, eu tenho um filme muito bom para isso, de 2018, chama Covil de Ladrões. Ó, daqui. Porque só pode ser esse tipo de alusão que eu possa fazer. É isso que a gente está vivendo. Nós já estamos, então, inseridos neste filme e já podemos vislumbrar que somos governados por esse covil, já que o chefe máximo ganhou a eleição, segundo eles, democraticamente. Realmente o Paulo está certo, só que eu acho que passou de tempos sombrios, como dizia o Marco Aurélio Melo, né? Já são para lá de tenebrosos. E aí eu lembro de um outro filme, Salve-se Quem Puder. Perfeitamente. Bem, seguindo aqui, o ministro Alexandre de Moraes foi convidado a comparecer ao Senado para esclarecer questões referentes às eleições. Mas ele sempre ignorou os convites dos senadores, isso é um fato, né? E aí a gente se pergunta, por que esse agora seria diferente? Porque os convites que ele recebe para ir a Portugal, para ir para os Estados Unidos, ele vai. Mas aqui no Senado, ele não está nem aí. Isso é um fato. Então, por que seria diferente agora? Né? Enquanto tem político colocar bustos do ministro, como disse o Caivano, porque não é um, tá, Caivano? É um para cada praça. Alguns senadores tentam cobrar explicações dos ministros. E aí, doutor Paulo, o senhor acha que dessa vez ele vai? Vai não. A soberba prevalece. Ele não vai porque ele não precisa. Ele já é o presidente Xandão, presidente do Brasil. Ele não precisa. Para que nesse senadinho aí de mequetrefe? Não precisa, ele não vai. Pode fazer convite, pode fazer intimação. Quem manda na Polícia Federal é ele. Quem manda na Polícia Rodoviária Federal é ele. Quem manda na Polícia Militar do Distrito Federal é ele. Quem manda no Brasil é ele. Vai saber a forma como esse cidadão está mandando no Brasil. Ditador. Então, busto só se for para pichação, porque chega a ser ridículo o que esse deputado distrital aí propôs. É ridículo. Só podia ser de origem de um petista. Que petista, se ele tiver mais que um neurônio, já é um ganho. Nós temos aí uma jornalista aí de uma empresa aí que se diz uma TV, que ela descaradamente faz torcida, faz militância. Então, o nosso Senado está morto, a nossa Câmara está vendida, covarde, o nosso Poder Legislativo não existe. E, aliás, aqui eu faço um alerta, Caivano e Andréia, que se esse cidadão assumir aí no dia 1º, ele não vai precisar do legislativo, não. Basta ele correr aos braços do Supremo Tribunal Federal, daqueles ministros, que ele vai conseguir governar com base em ADPFs, com base em liminares, decisões monocráticas, com base em tudo, exceto em lei, em Constituição, em todos os nossos ordenamentos que não são mais respeitados no Brasil. Hoje nós vivemos uma anomia completa, anomia legal. Nós temos leis, mas elas não são respeitadas. Hoje nós vivemos o império dos homens, que é diferente do império das leis. Vivemos 1984 de Orson Welles de forma cristalina. Então, o que nós podemos esperar disso tudo? Aí eu passo o bastão aí pro nobre Caivano aí, para ele poder complementar, porque realmente eu não tenho nem mais palavras para poder expressar
o tamanho da angústia que eu estou sentindo nesse momento com o nosso país caminhando para o buraco, caminhando para o abismo. Caivano, complete a frase. Se o Senado, como de outras vezes, em que os ministros ignoraram convites para irem até lá, desta vez eles ficarem apenas nas declarações de repúdio, eles podem? Ser presos. Olha, completei. Podem ser presos. Ah, vamos fazer uma passeata ali, né? Todos em fila indiana, levados até a sede da Polícia Federal em Brasília, né? Bom, eu tô rindo porque e realmente o Paulo está certo, não tem adjetivos, né? Andréia, o próprio Paulo, nossa audiência, não tem adjetivos para a gente expressar que tipo de sensação, principalmente para nós juristas, operadores do direito, conhecedores das leis, é o que ele disse, não temos mais o império da lei. Vejam só, vamos voltar aí de novo na cronologia dos fatos e voltar a uma determinada decisão, a uma magistrada, né, que foi ofendida por um presidente de partido, que inclusive o seu colega Alexandre de Moraes imediatamente tomou postura, tomou posicionamento, foi lá e fez tudo que podia, tudo que estava ao seu alcance para pôr essa pessoa no seu devido lugar, né? Numa penitenciária. Bom, ela disse que não, tudo bem, olha, a nossa Constituição Federal, ela diz lá, realmente ela veda, né, censura. É isso que está escrito lá, não é, amiguinho? Ah, lá, tá escrito sim. Não, tá bom, mas ó, vamos fazer o seguinte, só vale até amanhã, tá bom? Eu fiz uma alusão e vou pedir de novo perdão à nossa audiência, principalmente a você, Andréia, perdão ao meu amigo Paulo, colega. Eu fiz a seguinte alusão no meu canal. Então imaginem eu chegar para uma pessoa do sexo feminino e falar: não, vamos ali, ó, é rapidinho. Não, só um pouquinho. Não vou. Não, olha, pensa no seguinte: amanhã você não vai mais lembrar disso, amanhã não vale mais nada o que eu fiz. Fica só no hoje. Tá bom assim? Vocês acham, de verdade, em sã consciência, em qualquer pessoa, até um adolescente, vai entender o que eu estou dizendo? Vai deixar de ser crime esse tipo de ato se eu o cometesse? Só porque eu teria ou tivesse o poder de uma caneta na minha mão para declará-lo ali naquele momento para aquela pessoa? Obviamente que não se afasta esse tipo de crime, mas são esses tempos que nós estamos vivendo no Brasil. E se as pessoas não entenderam ainda, como bem lembrou o Paulo na sua primeira participação, é porque realmente foi feita algum tipo de mandinga brasileira na cabeça de parte da população brasileira que os afetou de tal sorte que eles não compreendem mais a realidade à frente dos seus olhos. E aí sim, a gente vai dizer que não tem mais nem esperança. Mas eu ainda guardo um pouquinho de esperança, por isso vou continuar indo diariamente na frente dos quartéis. Perfeito. Bem, vamos continuar falando do ministro, né? Já que ele gosta de estar à frente dos holofotes, aliás, não só depois que se tornou ministro, né? A gente já percebia isso, eu não sei vocês, mas eu já notava isso quando ele foi ministro da Justiça, né? Ele estava. Enfim, o ministro Alexandre de Moraes pediu ao Lula um projeto para regulamentar a mídia. Segundo ele, o TSE teve um trabalhão para fiscalizar as fake news. Seja lá o que isso quer dizer, já que a gente não sabe qual é o conceito disso mesmo, e usa-se da forma que querem, de acordo com os seus interesses, né? Voltando aqui. Então, ele disse que o TSE teve um trabalhão para fiscalizar as fake news. E regulamentar significa que eles vão decidir o que é mentira, o que é verdade, quem pode e quem não pode falar. Na prática, já tem muita gente sendo censurada. Isso quer dizer que pode piorar ainda mais, doutor Paulo. Pois é, André. Eu acho que para fazer isso daí, esse projeto aí de regulação de mídia, ele tem que primeiro revogar o inciso 4 do artigo 5º da Constituição, onde é livre a manifestação do pensamento e vedado o anonimato. Ele também tem que excluir
da Constituição Federal, o artigo 220, manifestação do pensamento, a criação, a expressão e informação sob qualquer forma, processo veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. E o parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, para começar, a regulação da mídia tem que começar por aí, revogando esses incisos e esses artigos, né? Lembrando que o artigo 5º, inciso 4º, né? Só visualizando aqui na Constituição Federal aqui, que a livre manifestação de pensamento sendo vedado anonimato, é uma garantia fundamental do cidadão. E aí, lembra que o artigo 359-T do Código Penal diz que é lícita, é legal manifestar quando você busca garantias e direitos fundamentais. Então, tudo o que está acontecendo hoje é legal. Todas as manifestações são legais. É direito, é Constituição. Mas como é que você vai falar em Constituição de uma pessoa que estupra a Constituição 24 horas por dia, que é esse cidadão chamado Alexandre de Moraes? Esse cidadão, ele é, com todas as letras, um lesa-pátria, uma pessoa, um criminoso, uma pessoa que tem que ir para cadeia. Cadeia. Esse é o termo correto. Essa questão de ter trabalho, que ele teve muito trabalho para proteger o petista lá, o ex-condenado, ou descondenado. E isso sim ele teve trabalho de proteção. Porque, se você observar bem, todo o trabalho que o TSE fez foi para proteger esse bandido. Não tem outra explicação. Por isso que eu digo, o Lula, ele não foi eleito pelos brasileiros. Ele foi escolhido pelo TSE e pelo STF para estar ali. Então, ele é o ápice do sistema. Então, isso é tremendamente lastimável no Estado de Direito. E aí, quando falam para mim democracia, eu lembro da frase, da expressão establishment, sistema. A democracia deles é a censura, é a perseguição, é a coação. Se você observar tudo que tem acontecido, essa foi a campanha mais suja da história que eu conheço com 52 anos de idade. Mais suja, a mais mentirosa. Colocou no chinelo o Collor de Mello em 89, quando ele falou sobre a questão lá da ex-mulher do Lula, da questão do aborto. Que aquilo ali foi, na realidade, não acho que foi muita mentira, não. Teve ali verdade, sim, mas foi revelado de uma forma bem contundente. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então, isso tudo que está acontecendo, essa medonha sensação de impunidade, onde o crime compensa, realmente nos deixa a pensar de qual futuro nós teremos para o nosso país quando temos aí um Supremo Tribunal Federal, não a instituição Supremo Tribunal Federal, mas os ministros que ali habitam, e aí protegendo uma pessoa, e aí fala das fake news. Quem mais cometeu fake news em toda essa campanha eleitoral foi a campanha petista. Inventaram tudo que se pode imaginar, até que o candidato Jair Bolsonaro era canibal. Falaram que ia acabar com o salário mínimo, que ia acabar com as férias, com o 13º, que era isso, que era aquilo, sem contar a questão aí das inserções, que ainda está obscura aí. Parece que alguém esqueceu, mas não dá para esquecer, não. Foram milhares de inserções a menos, e aí as pessoas... E aí o PT teve o apoio, sim. Ele teve todo o apoio do TSE e do STF para acontecer isso que aconteceu aí. Então, como eu disse, o povo não votou em Lula. O STF e o TSE escolheu Lula para estar ali. Lembrando a frase de Luiz Roberto Barroso: a eleição não se ganha, se toma. Tomou.
Correto. E aí, Caivano, o que você achou dessa fala do ministro? Ele, inclusive, diz ali que a sociedade civil, né, deveria apresentar um projeto e que o executivo deveria aprovar. Nós fizemos uma entrevista com o senador Portinho, que é o líder do governo, e aí a gente chamou a atenção dele para isso, né? Porque em nenhum momento ele fala no legislativo, ele fala ali da sociedade civil e fala do executivo. Quer dizer, o legislativo fica fora desse jogo, vamos decidir por aqui mesmo, né? Para que legislativo? Eu lembrei daquela tua pergunta inicial. Será que pode piorar? Essa é a prova, né, de que infelizmente pode piorar e pode piorar muito. E isso que você acabou de dizer, ele já vem de há muito tempo aqui no Brasil, a exclusão do legislativo. Só que no caso desses últimos 4 anos, houve um embate, né, entre o judiciário e o executivo. E no caso desse posto por eles para o futuro, da maneira como eles o aguardam, você terá uma simbiose, uma verdadeira simbiose entre o executivo e o judiciário, o que é típico de tiranias, o que acontece na Venezuela. Ponto. Ou ponto e basta, em bom italiano aportuguesado. Porque é disso que se trata. É o poderoso chefão, como lembrou o Paulo, foi ele que mandou tudo. E o TSE só cumpriu as suas ordens. Aliás, aquela reunião parecia aquela música, né, do poderoso chefão, principalmente no terceiro filme da série, onde eles estão tentando legalizar a máfia e ela entra no Vaticano. A máfia está voltando para a maior cúpula do poder judiciário, é uma cleptocracia, é uma pena. Eu vou só tentar contribuir, o Paulo foi irretocável, mas eu vou tentar contribuir assim, além desses artigos e incisos que o Paulo muito bem lembrou, ele vai ter que revogar também parte do 60 da Constituição Federal, né? No parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o inciso 4º, os direitos e garantias individuais. Por isso que são aí popularmente reconhecidas como cláusulas pétreas, aquilo que ele chamou aí o artigo 5º, principalmente no inciso 4º. É uma cláusula pétrea, ela não pode ser objeto nem de emenda à Constituição. E aí, então, ele vai ter que mudar tudo para fazer esse tal projeto, para fazer vingar esse tal projeto, em cima de algo que eles chamam de fake news, como você mesma falou, e eu também reitero sempre que venho aqui, fake news é um profundo e absoluto nada, porque não tem crime definindo, ele vai ter que primeiro definir um crime, né? Ou será que eu estou completamente enganado? Bom, diante disso também não importa mais o que eu acho, não importa o que eu penso, não importa absolutamente nada, não importa nem tudo que eu estudei, que eu e o Paulo estudamos, nada disso importa, é o que ele disse, vivemos o império dos homens, as leis desapareceram. E isso me lembra uma frase que eu gosto muito do Pascal, que era um matemático, mas era um filósofo, o direito sem força é um absoluto nada, mas a força sem o direito é a tirania. E nós estamos diante da força sem o direito. É esse império. Onde a gente vai chegar? Eu não sei. O fim do túnel ou o fundo do poço, ele é praticamente infinito. Tudo pode acontecer daqui para lá, da maneira que as coisas nos estão sendo postas. Mas, de novo, quero crer que algo acontecerá e que nos libertará definitivamente. Perfeito. Meus queridos, gostaria de agradecer a presença dos dois. Um bom final de semana para vocês. Muito obrigada pela participação, pela contribuição aqui, doutor Paulo. Bom sábado. Obrigada. Obrigado, Andréia. Uma boa tarde para você, boa tarde para você, Caivando, boa tarde a toda a equipe aí do JCO que está aí nos bastidores, né? Alessandro e companhia. E a você, a audiência aí fantástica aí do Jornal da Cidade Online. Prestigiem o Jornal da Cidade Online, uma referência na verdade. Nós precisamos de vocês. Estamos aqui juntos, estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Bom sábado para você, Andréia. Bom sábado para você, Caivano. Bom sábado a todos. Obrigada. Caivano, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar com você aqui.
Como eu sempre digo, o prazer é inteiramente meu, André. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigado mais uma vez te encontrar aqui, Paulo. Foi uma satisfação inenarrável, incomensurável. Abraço para você e, óbvio, a nossa audiência maravilhosa, sempre muito bem informada, e a gente também tenta se informar cada vez mais para trazer um pouquinho mais para você, uma outra visão. Peço desculpas, às vezes se pareça que a gente está tentando fugir da resposta, não é a verdade. A verdade é algo que muitas vezes pode ferir mais do que uma lança, e é disso que eles têm medo. Então vamos continuar vindo aqui trazendo para vocês a verdade, que é a especialidade do Jornal da Cidade Online. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana a todos. Obrigado. A você, audiência, muito obrigada pela companhia. Lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar o conteúdo. A gente se encontra a qualquer instante aqui na TV JCO. De Brasília, Andréia Luiza Matias.